Olá, meu nome é Vanessa Desidério, estamos aqui no curso FIC Autismo e Inclusão e esse é o terceiro módulo. O terceiro módulo tem como título Serviço de Atendimento Educacional Especializado e Sala de Recursos Multifuncional adaptada à necessidade do autista. Então, nós precisamos saber quais são esses serviços, né? Que serviços de atendimento especializado as escolas precisam ofertar. De acordo com a resolução do MEC, a 4/2009, que foi anterior à Lei Berenice Piana, que considera a pessoa com transtorno do espectro autista uma pessoa com deficiência, e também é anterior à Lei Brasileira de Inclusão, a de 2015, nós temos o seguinte direcionamento: as escolas públicas precisam ter, todas elas, sala de recursos multifuncionais. O que são essas salas? São espaços físicos com mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade, equipamentos específicos para todas as pessoas com deficiência, prioritariamente, porque nós sabemos que também existem pessoas que não são consideradas pessoas com deficiência, mas que têm necessidades educacionais especializadas, que precisam também desse suporte que a sala de recursos oferece. Além disso, todos os alunos com necessidades especiais precisam se matricular no AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Os alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de uma outra que não tenha esse serviço de AEE, pode se matricular na escola que tem o AEE. A gente vai já falar sobre o que é esse AEE. Além disso, elas precisam ter um cronograma de atendimento aos alunos, porque além de ajudar o profissional, o professor que vai dar o atendimento, para que os pais, os familiares e o próprio aluno possa se organizar no sentido de saber qual dia, qual horário, qual a duração do tempo de atendimento desse serviço, que ocorre sempre no turno inverso ao horário de aula regular desse aluno. Em quarto lugar, é necessário ter um plano de atendimento. Esse plano de atendimento vai trazer uma identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos. Daí a importância dos pais trazerem o laudo, trazerem todos os relatórios dos terapeutas, para que esse conjunto de documentos possa nortear o controle de quem está fazendo o acompanhamento do AEE e também possa ajudar na hora de construir o plano educacional individual. Esse plano, que nós chamamos de PEI, ele vai ser melhor trabalhado no próximo módulo, que é o nosso último módulo. Mas é importantíssimo o acompanhamento dos familiares, tanto na construção como na execução desse planejamento, para que seja definido quais serão os recursos necessários e as atividades a serem desenvolvidas. É importante saber que esse momento de atendimento específico ou especializado, ele não é um reforço escolar. Ele, na verdade, é um apoio para ajudar no aprendizado do aluno, para trabalhar com um profissional formado que possa oferecer uma educação especial e inclusiva. Nós precisamos também, em quinto lugar, professores para o exercício do AEE. Por quê? Não adianta termos uma sala linda e maravilhosa se não termos pessoal qualificado,
professores que tenham condições de fazer o atendimento desses alunos. Lembrando que essa sala, ela atende todos os alunos com necessidades educacionais específicas. Então, é importante que se tenha uma pessoa ou mais de uma pessoa, porque são muitos saberes que norteiam a educação especial. Então, essa pessoa pode atender pessoas com surdez, pessoas cegas, pessoas com limitações cognitivas, pessoas com transtornos diversos de personalidade, entre outros fatores que são necessários uma formação específica. Em sexto lugar, outros profissionais da educação. Então, além do professor, é preciso ter um tradutor, intérprete de línguas brasileiras de sinais, um guia intérprete ou também um leitor, um ledor que possa fazer o apoio a essa pessoa que tem cegueira e outros que atuem no apoio, principalmente as atividades de alimentação, higiene e locomoção, que é o caso dos cuidadores que são contratados para apoiar cadeirantes, pessoas cegas com limitações físicas, motoras, que precisam de suporte para essas atividades diárias. Em sétimo e último lugar, a resolução diz que é necessário uma rede de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento, da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros, que maximizem o atendimento educacional especializado. Então vejam que essa rede ela é formada pela família, por outras instituições parceiras, pela direção da escola e por outros órgãos que possam oferecer todo esse suporte. Então, voltando agora para a situação da pessoa que tem transtorno do espectro autista, quais destes serviços são adaptados à necessidade do autista? Bom, a sala de recursos multifuncionais, a SRM, desculpe, ela existe com o propósito de apoiar, isso mesmo, apoiar. Então, tudo que vai ser direcionado naquela sala, as atividades, é importante que o pai esteja observando, esteja atento aos feedbacks para praticar aquilo que foi feito na sala de recursos também em casa, na medida do possível. Por exemplo, se percebe se uma criança, um adolescente, ele tem uma disgrafia severa, é preciso atentar para a necessidade de prática de algum esporte ou de algum exercício físico para fortalecer a musculatura que vai ser usada para fazer os exercícios, a coordenação motora, outras atividades associadas, e trabalhar isso com muito cuidado, com muita sensibilidade, para que a criança não venha de alguma forma se sentir desmotivada a participar da sala de recursos multifuncionais. Então, se os pais utilizarem esses exercícios de uma forma lúdica, prazerosa, assim como é feito na sala de recursos multifuncionais, é mais fácil o aluno ele ter o desejo de continuar indo para o atendimento educacional especializado. Além disso, essas salas, como eu já disse, elas atendem pessoas com necessidades educacionais específicas, preferencialmente as pessoas com deficiência. Então, se existe uma limitação de tempo, de cronograma, de agenda desse profissional que atende, a prioridade é das pessoas com deficiência, devido à resolução atender prioritariamente esse público. Mas, havendo vaga, outras pessoas podem sim receber esse atendimento. Por exemplo, nós temos nas escolas muitas pessoas com TDAH, com dislexia, com descalculia, com problemas fonoaudiólogos que podem ser desenvolvidos a comunicação, a fala, exercícios de linguagem comportamental,
para que esse aluno possa melhor se desenvolver diante de apresentações, seminários e outras atividades escolares. Então, essa sala, ela visa apoiar a organização, no caso a escola, do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Daí também a importância dos projetos de xadrez, projetos de teatro, projetos de música, porque eles ajudam a motivar pessoas que têm superdotação, altas habilidades, a se comprometer a participar dessas atividades, porque eles são muito competitivos, matriculados no ensino regular. Então, essas pessoas que são percebidas, que já houve um laudo, preferencialmente, porque o laudo ajuda a escola a se organizar quanto aos recursos, é necessário aproximar-se do núcleo, do órgão responsável por esse serviço de atendimento educacional especializado. No entanto, sabe-se que algumas pessoas não são consideradas pessoas com deficiência para fins legais, precisam igualmente desse suporte, como já foi dito, por exemplo, pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, aquela criança que não consegue parar quieta no lugar, ela não consegue, não é algo que ele consiga se controlar, não é apenas problemas de educação, problemas de bom senso, não, é algo mais neurológico, né? Porque é um transtorno que ocorre durante o desenvolvimento neurológico daquela pessoa. Então, em virtude de ser genético, aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. É lógico que com a maturidade ele vai conseguir controlar melhor, vai criar estratégias para isso, mas na fase infantil, adolescente, é mais difícil. Então, se caracteriza por sintomas como desatenção, inquietude, impulsividade e também, em alguns casos, quando não há presença de hiperatividade, é chamado às vezes de distúrbio do déficit de atenção, TDA. E pode também ser uma das coisas, um dos brindes, vamos dizer assim, né, entre aspas, que acompanha a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, o TEA. A dislexia também é muito comum em pessoas com TEA, é o transtorno específico que afeta a linguagem, a leitura e a escrita, mas às vezes a pessoa não tem o transtorno do espectro autista e sofre sim com a dislexia. Ele não consegue escrever, não consegue perceber a leitura da forma como normalmente se percebe. A descalculia é um outro transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na matemática, geralmente vem junto com a dislexia. Então, uma criança, um adolescente que tem muita dificuldade nas disciplinas, principalmente de língua portuguesa e de matemática, quando se percebe que é muito gritante e geralmente é a base de qualquer outra disciplina, é interessante buscar o serviço de AE para fazer um diagnóstico, para verificar a possibilidade de apoio educacional especializado. Aqui na sala de recursos multifuncionais, que toda escola tem que ter obrigatoriamente, graças a essas legislações, a gente sabe que nem sempre é possível ter uma sala linda com todos os recursos, ferramentas, tecnologias existentes, mas existem muitos materiais feitos, produzidos com sucata, que são úteis para o desenvolvimento dessas atividades. Veja aqui um exemplo de uma foto em que a sala não tem cadeiras, mas tem um espaço lá, um puxãozinho, um tapete, com vários brinquedos que aparentemente, né, são apenas brinquedos, mas na verdade são ferramentas de aprendizagem, com garrafa PET, com tampinhas de garrafa, com caixas de papelão, caixas de ovos e assim por diante. E nós temos aqui também uma outra atividade que é muito simples, que ajuda inclusive na disgrafia. Essa atividade, que é um labirinto para encontrar um caminho de um lado para o outro, tem um menino aqui procurando um caminho para o outro caminho, ajuda ele a trabalhar a sua coordenação motora. Outro exemplo de sala de recursos multifuncionais, essa é linda, da Umarizal, eu achei muito linda essa foto. Você veja que além dos brinquedos, nós temos ali um tatame de emborrachado, com vários livros para a criança escolher, o qual ele quer
ele quer usar, uma salinha com cadeiras, com visuais, com tangram. É uma sala muito bonita, muito organizada. Infelizmente, nem todas as salas são assim, nós sabemos. Temos aqui um outro exemplo, onde há interação, há um tapetinho, um cantinho de leitura, um espaço de relaxamento. É importante que para a pessoa com transtorno do espectro autista, ele se sinta bem acolhido. Se houver uma necessidade, né, se ele estiver passando por uma crise emocional, sensorial, ele possa encontrar aquele lugar como um lugar de acolhimento, onde ele possa se acalmar de uma forma mais tranquila, sem muitos estresse, sem muito barulho, sem muita gente em cima dele ou dela. E aqui nós temos também uma pergunta: em casa dá para fazer? Eu digo que sim. Na minha casa, eu separei no quarto da minha filha, eu coloquei lá um tapetinho com as coisas que ela gosta, com os objetos de leitura. Estou sempre aprendendo com a Rede Pedagógica, que é um site muito conhecido dos professores, muitas estratégias onde eu tenho desenvolvido com a minha filha o que eu tenho aprendido com os terapeutas. E digo a vocês que vale a pena investir esse tempo, acolher a sua criança, ajudar ela para que ela se sinta bem estimulada, de forma prazerosa, ela possa trabalhar todas as suas limitações e também as suas potencialidades. Também existem muitos sites com materiais prontos que você pode imprimir e colocar na sua casa. Na minha casa, do banheiro, na cozinha, em todo espaço, tem essas pranchas visuais, porque a pessoa com transtorno do espectro autista, geralmente ele é muito visual. Então, eu sempre coloco orientações. Por exemplo, a minha filha, ela não conseguia escovar bem os dentes, ela colocava a pasta na boca e cuspia. Ela não sabia escovar todos os dentes. Então, com uma das pranchas que eu peguei de um projeto, o projeto Autismo Projeto Integrar, é um site que tem todas essas pranchas prontas, eu imprimi e coloquei no meu banheiro. E aí, próximo ao lugar onde ela escova os dentes, ela olha são 7 passos para concluir a escovação correta, e agora ela já consegue fazer sem olhar para a figura, mas no começo ela precisava olhar todo dia para a figura, porque ela não conseguia fazer sem ter uma orientação visual. E aqui nós temos, por exemplo, crianças pequenas, você pode mostrar para ela, mesmo que ela não saiba ler, ela vai associar a figura ao comando. Não pode ficar próximo do fogão, existe um risco de você se queimar. Ou não pode jogar objetos no chão, isso não é um comportamento aceitável. E aí a criança vendo quando ela comete aquele comportamento que não é um comportamento aceito, né, pela sociedade ou pela família, você vai orientar, você vai educá-la, assim como a gente faz com outras crianças que não têm o transtorno do espectro autista. E aí a criança que não tem um transtorno, geralmente você só precisa falar e ela associa, mas a criança com transtorno precisa desse suporte visual. Assim como também a questão do ferro, né, o ferro de passar, às vezes ele está ali no chão para esfriar e a criança não pode chegar próximo para não se queimar. Então é importante ter esses suportes para ajudar na comunicação visual, já que essa criança ela tem dificuldades na comunicação. Aqui eu coloco para vocês também alguns sites com recursos. Existem muitos, gente. Não daria para a gente colocar aqui todos, porque realmente são muitos. Eu coloquei apenas alguns que eu já utilizo, tá certo? Para disgrafia, a minha filha tem muita disgrafia, ela tem muita dificuldade para escrever. E aí eu uso sempre os exercícios que tem nesses dois sites. No site Treinos para Melhorar a Disgrafia e também no Espaço Educar. É um blog. Os dois são blogs, mas eles têm muitas atividades, tudo de forma gratuita. Você imprime, você pede para a criança, separa um caderninho de caligrafia para ela. Para quem tem dificuldade, pronto, a minha filha tinha muita dificuldade em escrever os números um do lado do outro, ela escrevia um número um em cima do outro. Então não dava para identificar que número era. E aí durante as terapias, a psicopedagoga me ensinou a utilizar um livro quadriculado, onde cada número fica em um quadradinho. Isso foi a solução para os nossos problemas, né? E ela consegue hoje colocar enfileiradamente um número e uma letra do lado da outra, e não um em cima do outro, como ela costumava fazer. Então, isso leva tempo, tem que ter paciência, mas vai dar certo. Outro site interessante
tem sites aqui, né? Eu coloquei para vocês o Descalculia, Dislexia. Existe o Instituto Brasil, que tem vários materiais, algumas pranchas de comunicação visual para autistas não verbais, autistas que têm mutismo seletivo ou outros. Você tem várias opções aí. Eu coloquei do Instituto Singular, porque também me ajudou muito. Eu uso muito as pranchas deles, tem para menino, tem para menina. E do Autismo Projeto Integrar, infelizmente só tem de menino, mas eles ajudam e também podem ser ajudados. Quem tem habilidades de desenhar pode também criar e ajudar esses projetos que nos ajudam também. E as histórias sociais e pistas sociais. Então, como eles têm muitas dificuldades de socialização, de como saber, como lidar, esses grupos, essas pessoas que estão desenvolvendo esses sites, eles sempre trazem as historinhas sociais, como deve se agir, as pistas sociais, para que as nossas crianças, nossos adolescentes, até mesmo os adultos, possam saber como fazer. E aí eu coloquei, inclusive, alguns roteiros desenhados para jovens e adultos, porque eu percebi no grupo que algumas pessoas com autismo já são adultas, que estão sendo cuidadas ou participam desse curso e talvez sejam úteis para elas também. Em relação ao atendimento educacional especializado, o AEE, nós temos aqui o seguinte, que enquanto o atendimento educacional especializado é um serviço de apoio à inclusão de pessoas com deficiência e a sala de recursos multifuncionais, aqui está errado, não é sem a CRM, é o espaço físico de atendimento para que esse profissional possa desenvolver ações planejadas, oferecido no horário inverso ao da matrícula do aluno. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o de 2015, em seu artigo 28, ele traz a obrigatoriedade do AEE para todas as escolas. Enquanto a resolução 2009 falava apenas do setor público, o estatuto ele engloba a resolução para todos os públicos, ou seja, tanto a rede federal como a privada, ela é obrigada a matricular o seu filho no AEE. Ela precisa oferecer esse serviço. Então, nós, como pais, como professores, precisamos fiscalizar esse cumprimento da legislação. E o plano do AEE, ele é fruto de parceria da família, da escola e dos profissionais de saúde. O professor do AEE deve identificar a necessidade do seu público-alvo. Então, ele sabe quais são as deficiências se ele se achegar ao professor do ensino regular, se ele se achegar ao pai e vice-versa. Desenvolver um planejamento de acordo com essa necessidade, junto com o professor da sala de aula do ensino regular, tem que criar um cronograma de atendimento, produzir materiais acessíveis e adaptados, comprar ou solicitar a compra de ferramentas e demais materiais de apoio. Então, essa pessoa ela tem que ter, no mínimo, uma licenciatura, ela tem que ter uma formação especializada para atender esse público-alvo. E os recursos vão ser oferecidos de acordo com a quantidade de alunos matriculados, pessoas com deficiência que estão matriculadas na escola. Então, por isso é importantíssimo que os pais cheguem com um laudo. Para que a escola possa ter mais recursos, ela precisa ter mais pessoas matriculadas com necessidades educacionais especializadas. Então, até 30 alunos, a escola recebe R$ 20.000 para poder investir em equipamentos, em materiais. Até 80 alunos, ela recebe 32 mil e acima de 80 alunos, ela recebe 45 mil. Essa resolução é uma resolução de 2020. Então, vejam que esse valor é um valor muito baixo para atender o montante de pessoas que chegam à sala de AE. Por isso, cada vez mais a gente vê os profissionais, embora sejam capacitados, reconhecidos pelas famílias, como eu mostrei para vocês nos artigos que eu coloquei no material escrito, mas eles estão sendo sobrecarregados constantemente. Então, eles precisam também desse apoio, porque eles não têm material, não têm condições, não têm recursos, não têm material suficiente, não têm pessoal suficiente, e cada vez mais chega pessoas com necessidades educacionais que precisam desse suporte. Então, nós precisamos também apoiar, ter cuidado, sensibilização e empatia com esse profissional de AEI. E para ficar fera, nós sempre deixamos alguns materiais de aprofundamento. Então, nós trouxemos para vocês o Manual de Orientação, Programa de Implantação da Educação
de sala de recursos multifuncionais, a nota técnica de 2010, que é muito importante para quem vai criar o AE que não tem ainda na escola, ou mesmo para atualizar. A leitura desses materiais vai te ajudar a ter mais base para poder cobrar, e os documentos orientadores para um programa de implantação da sala de recursos multifuncionais. Todos esses materiais estão com um link lá no material escrito e são materiais fornecidos pelo MEC. E aí, pessoal, gostou do nosso módulo 3? Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui no seu comentário para poder a gente responder, tá bom? Até a próxima e não deixe de fazer o seu exercício de fixação que fica na última página do material escrito.